Já está iniciando, só um minuto. Uhum. Estou só fazendo aqui os ajustes no meu Face e a gente já começa. Tá bom. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui Boa nessa tarde de domingo, mesmo na hora do jogo do Flamengo, que eu só fiquei sabendo depois. Mesmo na hora do jogo do Flamengo, ainda peguei aí o primeiro tempo. Mas é isso, né? É a vontade de trabalhar, de tentar dizer alguma coisa sobre esses temas que são difíceis, espinhosos, áridos, mas nós estamos tentando fazer alguma coisa com isso. Nesses tempos difíceis, sombrios que nós estamos vivendo, né? Como escreveu a Hannah Arendt, né? Tempos de homens sombrios, né? Tempos difíceis. Eu comecei a pensar nesse trabalho como uma forma de tentar responder a esse tempo, com escrita, com fala, convidando colegas e colegas que a gente possa tentar dizer algo sobre o tema. Então, nós já conversamos aqui sobre solidão, sobre morte com a Suzy, sobre medo com Rafael, sobre angústia com Mardônio, e agora nós vamos conversar sobre depressão com Raul. E já estou vendo que já está chegando aqui, gente. É os fãs, viu, Raul? São seus fãs, os estudantes já estão chegando, essa lá do grupo. Bem, para começar esse tema, eu vou trazer uma poesia, que eu acho que a arte vai me ajudar a pensar esse tema. Espero que vocês também, a gente consiga falar algo nessa tarde sobre esse tema. E eu já tinha até postado nas minhas redes esse poema que é do poeta português Antônio Ramos, Funcionário Cansado. Eu vou trazer uns trechos já para a gente iniciar o nosso papo. À noite, tocou-me nos sonhos, nas mãos, dispersou meus amigos. Eu tenho um coração confundido e a rua é estreita. Estreita em cada passo. As casas me engolem. Eu sumo. Eu estou no quarto só, com os sonhos trocados. Com toda a vida às avessas, a arder no quarto só. Eu sou um funcionário apagado, um funcionário triste. A minha alma não acompanha a minha mão. Débito, crédito. A minha alma não dança com os números. Eu tento escondê-la, envergonhado. Por que eu me sinto irremediavelmente perdido no meu cansaço? Soletro velhas palavras generosas, flor, rapariga, amigo, menino. São as palavras cruzadas do meu sonho, palavras soterradas na prisão da minha vida. Todas as noites de um mundo, numa noite só comprida, no quarto só. O Antônio, nesse poema do Funcionário Cansado, rapaz, dá até o cansaço até da gente ler, assim, porque parece que a gente vai sentindo essa dor, esse tempo lento, essa coisa outra. Parece que falar de tristeza, falar de depressão, é falar de tempo. E que quem está com esse sentimento, esse estado, que a gente vai tentar entender um pouco melhor, está em outro tempo. E por que eu trouxe, Raul, o poema do Antônio? Porque, infelizmente, tem uma previsão funesta que esse ano, para 2021, a depressão ela vai ser a doença mais incapacitante desse tempo. Esse incapacitante vai estar relacionado ao trabalho, à utilidade das pessoas, à funcionalidade. Vamos já conversar um pouco sobre isso. Mas parece que esse mundo que está querendo voltar para esse normal, apressadamente, para essa economia, não dá tempo para você sentir tristeza. Ou esse estado que deixa você mais lento. E aí, para tentar conversar sobre isso, eu vou passar a palavra para você também dizer o que é que você pensa. O Antônio disse, ele vai dizer assim, eu estou no quarto só, o tempo é outro, são as palavras cruzadas do meu sonho,
ao mesmo tempo é como se ele dissesse assim, eu tento dizer, mas também não consigo. Eu tento dizer alguma coisa. É que nem lá na letra do Paulinho Viola. O que dói na minha vida, tanta coisa eu tinha para dizer, mas eu esqueci. Fugiu da lembrança. Vamos tentar, né, dizer alguma coisa sobre esse estado, sobre a depressão, sobre o que a psicanálise também pensa sobre isso. A gente está podendo sentir tristeza atualmente? Ou nós estamos tomando muito remédio para não sentir tristeza? O que é que você pensa sobre isso? Então, boa tarde, e agradeço pelo convite, né, da gente conversar desse tema tão importante e tão atual, né? E eu acho que esses versos tocam em questões bem contemporâneas que a gente pode começar a partir delas, de uma situação bem atual, né? A gente está numa época de pandemia e a gente sabe, né, de que a pandemia ela vem assim evocar vários afetos, né, e várias sensações. E ela remete a uma solidão, né? Eu acho que esse poema me fez até retomar aqui uma reflexão que eu venho fazendo, que é de uma leitura, de um livro que se chama, não tão conhecido, do Norbert Elias, um sociólogo alemão, que se chama A Solidão dos Moribundos, onde ele fala da situação dos idosos e das pessoas doentes, de sua solidão. E tem tudo a ver também com depressão e tem tudo a ver com pandemia, né? Assim, está à beira da morte, está à beira também, vamos dizer assim, de uma incerteza e de uma impossibilidade de elaborar uma perda, né? Então, uma situação que a pandemia está nos colocando é a impossibilidade de fazer alguns lutos, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente pode, assim, marcar aqui na nossa conversa, né? Eu lembro uma coisa também, disso que você está falando, do verso e da questão da tristeza, de um texto que a gente pode até considerar antigo, né? Quando se fala em artigos, essas coisas, mas é um texto da década de 90 que se intitula da seguinte forma, nem sei se tem na internet, viu? É isso aí, Suame, é A Solidão dos Moribundos. Tem como baixar esse texto aí. É muito bom, é um livro curto, né, que faz assim uma reflexão muito boa para esse momento que a gente vive. Mas o texto se intitula assim, o meu direito de ser triste. Olha só, né? Nos anos 90. Que para mim chega a ser muito como a época que a quem diga-se, né, que não posso deixar de citar um sociólogo aqui também, na nossa conversa, vão perceber que depressão é um assunto de todo mundo, né? Não é só do psicanalista, nem do psiquiatra, né? E nem do psicólogo, né? O filósofo, o sociólogo, tá? E a arte sempre falou sobre esse assunto, né? Mas, enfim, então, assim, o Ehrenberg, Alain Ehrenberg, fala do sucesso da depressão, né? É uma coisa, assim, chocante falar assim, né? Não é uma coisa boa, né? O sucesso da depressão. Eu acho que a década de 90, ela sempre soou para mim, assim, como um certo auge da depressão, assim, né? Um momento, assim, de muito ela ser falada, tematizada, até mesmo, assim, filmada, filmes, né? As medicações que ganham mercado. Foi uma época, inclusive, de um grande entusiasmo. Só um, Fabrício, eu acho. Né? Então, assim, é um grande entusiasmo com a medicação, sabe? A ideia até, assim, que a medicação iria tomar o lugar da psicoterapia, iria tomar o lugar da psicanálise. Eu guardo aqui em casa uma revista do ano 2000, assim, super interessante, fazendo assim uma espécie de funeral da psicanálise. Acabou a psicanálise, porque agora os remédios vão nos curar, né? Mas de um tempo para cá, o que a gente viu? Uma não concretização disso, né? Então, assim, mais uma constatação de que a terapia farmacológica ela não dá conta do sofrimento humano, né? Se precisamos de outros recursos, né? Até um debate interno provocado pela pesquisa de um jornalista norte-americano, né?
até de mostrar o seguinte, né, de que nas últimas décadas, onde a gente tem um modelo de psiquiatria que é estrito, né, no uso da medicação e compreende os padecimentos humanos num viés estritamente biológico, esse discurso ele não resolveu os transtornos mentais. Se a gente acompanha, né, a ascensão desse discurso e constata estatisticamente a situação dos transtornos, só aumentaram, né? Então tem uma coisa que chama atenção, isso tem um debate interno, né, da importância de outras terapias, da importância também, né, de cada profissional ter uma abertura. Fala que eu sempre de um discurso, não estou me referindo assim a profissional A, B ou C, não convém, né? Acho que é importante ficar claro que quando a gente fala aqui certas questões, quando se fala assim, psicologia, medicina, é do discurso, não da pessoa, do médico, do psicólogo, enfim. Mas em termos de discurso, há assim uma constatação, né, de que precisamos de outros recursos, né, de outros formatos, para além, até diria, da própria medicina, da própria psicologia, né, mas considerar, né, de que na cultura a gente pode encontrar elementos também para lidar com o sofrimento, em específico, o nosso assunto aqui, que é a depressão, não é? Mas, assim, uma coisa que me chama a atenção nesse nome, depressão, é que talvez seja a categoria psicopatológica mais difundida, assim, mais conhecida, mais falada e, portanto, assim, mais interpretada de uma forma visual. A gente teria que se perguntar o que cada um tem a dizer sobre isso, né? E o que isso também difere de uma tristeza, né? Assim, a tristeza, a gente pode pensar, de forma geral, nos constitui. E é até importante que ela exista, né? Para a gente saber o que seria o oposto à tristeza. O problema, voltando ao texto da década de 90, né? É que a gente vive um imperativo maníaco. Nós vivemos... existe um discurso que exige de nós que cada um de nós deve ser feliz 100%, todo dia. Isso é mania, né? Em termos, inclusive, na psicopatologia, chamar para um estado assim de zero tristeza, zero apatia, né? Só felicidade. Pensei que você estava falando do Instagram. De quem? Você está falando do Instagram? Do Instagram? E eu acho que aí uma questão falando bem... do Instagram? Exatamente, estou assim, né? Exatamente, ele mesmo. Que há uma constatação também clínica, eu diria, de cada analista, os colegas, há pesquisas acadêmicas também que vão mostrar como a rede social ela está intimamente ligada aos quadros depressivos, né? Seria dizer assim, quanto mais você olha, mais chance tem de deprimir. Por que será, né? Porque nós temos ali uma edição, né? uma construção imagética do que seria uma vida 100% feliz, exatamente, né? 100% um padrão aí de corpo, né? Um padrão de cotidiano, uma privacidade que se torna espetáculo, né? Obviamente, qualquer rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, a gente pode usar também para falar de arte, de cultura, para fazer política, né? Uma boa política, né? Mas a gente sabe de quem criou essas ferramentas não teve uma intenção tão benevolente, não, né? Assim, há quem, os próprios cabeças, vamos dizer assim, das redes sociais, que saíram muito assim, desse meio, né? A gente sempre está encontrando em algum livro de alguém que colaborou para o surgimento do Facebook, do Instagram, e ele sai de uma forma assim, muito brusca, né? De um corte assim, forte, né, no sentido assim de dizer assim, olha, gente, delete, né, porque quem está lá, tem um desses cabeças aí da internet que diz assim, que deveria mudar o nome rede social para, como é que ele chama? Para rede de manipulação do comportamento, né? Então, assim, tem um debate aí bem importante para a gente fazer sobre isso, né, os efeitos, como é que é isso, como é que é para cada um, é possível um uso moderado, é possível subverter a rede social, é possível fazer ali uma subversão, né, falar de outros assuntos, que não seja assim, uma reprodução
de uma cultura de massa, que não seja assim uma certa reprodução de padrões sociais que giram em torno de uma eterna juventude, de uma vida empresarial bem-sucedida, assim, né, de ter um sucesso financeiro, uma estética do corpo magro, coisas do tipo, né? Então, assim, eu tenho aí um padrão, né, que é sólido, vamos dizer assim, que todo padrão implica aquele que não está no padrão, é que a gente tem que pensar, né? Quem está fora do padrão, né? Como é que fica, então? Né? Até que ponto eu sustento isso como uma subversão ou eu vou e padeço, né, por estar fora do padrão, enfim. Então tem uma questão assim muito importante, como é que eu posso dizer assim, para a gente realmente tematizar muito mais. Eu percebo até algumas pessoas deletando mesmo, assim, né? Hoje até intoxicação eletrônica, né? Em vício mesmo, né? Então a questão é que isso foi feito para viciar. Então como lidar com isso, né? É muito mais uma pergunta que eu faço do que uma resposta, né? No que diz respeito aí às redes sociais, né? Eu penso particularmente que a gente pode usar ela assim de uma forma subversiva, meio com a Matrix mesmo, né? E vamos usar isso aqui então para produzir laço, né? Já que isso desfavorece o laço, que laço a gente pode fazer, né? Que questionamento político nós podemos fazer também, né? Que tipo de comum a gente pode propor enquanto política, né? Que tipo de ação, vamos dizer assim, que tire cada um da solidão, que eu acho que é isso que tem tudo a ver, né? Depressão e solidão estão sempre muito de mãos dadas, né? Então, a gente tem uma coisa importante que me vem agora, né? Pensando na nossa situação atual, é a dificuldade de perder, né? Que eu acho que se a gente pensa realmente, né, nos últimos 30 anos, isso está mais forte, né? A gente, por exemplo, voltando um pouco ao que eu falei, no padrão do Instagram, da rede social em geral, que trabalha com imagem, né? Que eu acho que tem outra coisa realmente que está no seu poema que a gente pode fazer aqui um link com o Instagram, que é a coisa do instantâneo, né? É da rapidez mesmo. Eu sempre penso de que o grande efeito do smartphone, do computador, da internet, das redes, foi uma aceleração do tempo, está sendo uma aceleração do tempo. A gente tem uma experiência com o tempo muito mais acelerada, não é? Olha aqui, tem uma pergunta, não é isso? Né? Do Fabrício Feitosa. Se der falta de Cristo. A depressão não é falta de Cristo, né? Pois é, olha aí, né? A gente tem uma aceleração do tempo. Eu vou falar, eu vou responder isso aí, Mas eu só queria dizer uma coisa que tem a ver com isso. Eu consigo fazer. Deixa eu colocar também essa questão da Valéria, viu? Deixa eu colocar a questão da Valéria também. Tá bom, quando você estava aqui, falando da questão da psicologia, psicanálise, conversar com outros saberes, né? Também ela está perguntando como é que os profissionais de psicologia estão se preparando para o pós-Covid, né? E você já tá aí do Fabrício. Pronto, vamos lá, então. Então, assim, o tempo do capitalismo, esse tempo acelerado, a gente pode pensar que sistematicamente é interessante que seja dessa forma. Tem uma coisa interessante o Fabrício colocou essa questão da religião, né? É porque a religião ela tem uma outra temporalidade, né? Assim, ela tem uma temporalidade que não vou dizer assim propriamente teológica, mas é teleológica, o começo, meio e fim, né? A gente pensar assim, né? O discurso cristão, o discurso religioso, judaico-cristão, ele tem um começo, meio e fim, né? Então, a vida laica é uma ruptura com isso, né? Ela nos coloca em outra temporalidade, onde você perde assim, uma certa expectativa mesmo até de futuro, tá? Mas qual que é o efeito disso, né? É de eu não aceitar perder, por exemplo, a juventude, né? Ninguém quer mais ser velho, né? Ninguém quer. Eu acho que isso é uma coisa muito. Isso se agrava, inclusive. E acho que esse seu poema que você colocou do autor português é muito oportuno, né? Porque um dos grandes, de fato, assim, uma grande questão
que está presente assim numa fala depressiva, vou chamar dessa forma, é a incerteza quanto ao trabalho, né? Assim, ninguém tem segurança com relação a isso. Quem trabalha tem medo de perder. Quem não tem medo de encontrar. Né? Então, nossa época contemporânea talvez seja a mais assim difícil fazer uma passagem para esse mundo do trabalho. Está sendo a época mais difícil das pessoas, em geral, entrarem no mundo do trabalho. Assim, tem muita gente assim que está sofrendo, está sem rumo com relação a isso. Né? Então, o fato hoje, assim, de alguém que está envelhecendo, e quando eu digo envelhecendo, é sempre, tipo passando dos 40, né? Isso já implica, assim, medo. Né? Eu vou ter medo de perder meu emprego, né? Porque eu vou ser substituído pelo mais jovem. Então, isso é muito sério, né? Isso é uma situação, assim, de uma grande instabilidade, né? Sabe? Então, assim, então tudo vai se conectando. O Fabrício coloca essa questão, eu acho importante que ela nos alerta, né, para que na cultura, eu acho que o que faz muito permanecer o discurso religioso é a questão do sofrimento. Muitas pessoas vão à igreja, muitas vezes não por uma questão de fé, estritamente falando, né, vão se confessar não para falar de um pecado, mas para falar de um problema de saúde mental. Né? Para falar de alguém da família que está depressivo, de algum parente que tem problema com a bebida, que abusa das drogas, que de forma geral, não se preocupe, todo mundo tem algum parente depressivo, né? Ou que tem problema, né, com bebida, ou que abusa das drogas, mas é isso, os padres estão sendo requisitados para ouvir questões desse tipo, engajamento nos grupos religiosos, os testemunhos são para falar do sofrimento pessoal, né? Então isso aí é um fato também que a gente tem que considerar, né, como o que faz assim a religião ainda tem um lugar muito marcante, né? Sobretudo no Brasil, né? Na sua diversidade. Bom, aí é um tópico aí. Agora a colega perguntou de como é que a psicologia, né, está se preparando. Sim, eu percebo o Conselho Federal, o Conselho Regional, primeiro parando para observar a situação, né? E também convocando todo mundo para conversar. Como a situação é muito atual, ninguém tem uma resposta pronta, né? Então, o caminho está sendo qual? Observar, conversar, o que cada um está fazendo, compartilhar experiências, né? E a partir disso, traçar, assim, o que é possível, né, no que diz respeito a intervenções, tanto assim em nível clínico, né, na experiência de cada um, mas também numa situação mais global, social mesmo, falando, né? Eu penso assim de que nesse momento que a gente está da pandemia, muitas pessoas estão falando justamente disso, que está bem ligado ao luto, à melancolia, à depressão, que é a questão da perda. Né? Então, assim, há uma certa... Me fez lembrar agora até um artigo que eu li no El País, né, que era de um neurocientista falando como é que ele chama lá? Era alguma coisa assim, sim, da fome de abraço. Assim, era um artigo todo neurocientífico com título poético, né? Uma fome de abraço, assim, como a ausência do contato, a ausência da proximidade, como é que é o efeito disso, como é que está sendo nesse momento, né? Inclusive, hoje mesmo, eu li no mesmo jornal uma campanha que foi feita, né, pelo jornal, de convidar as pessoas que perderam seus parentes pela Covid a escrever cartas. Né? Então, assim, e essas cartas, entendam, né, não foram entregues, não foram lidas pelas pessoas que morreram, mas é um convite aos filhos, parentes em geral, esposas, maridos, que ficaram escrevendo para a pessoa que morreu, né, dizendo aquilo que não pôde dizer. Achei bem interessante esse exercício que o jornal se prontificou. Mas eu queria ressaltar esse ponto da psicologia, né? Como é uma situação nova, né? Está sendo assim, uma situação de aprendizado mesmo, assim, né? E de, vamos dizer assim, cautela, né, para o que será um momento assim que a gente não sabe como será. Né? Acho que a grande questão do contemporâneo está
é da gente não se apressar muito de tentar bater um martelo e dizer tal coisa, isso é isso. Né? A gente tem que ter um respeito pelo tempo, pelo contemporâneo. Então, assim, vamos aguardar o que será. Tem uma outra implicação que a gente pode aqui incluir, viu, na situação atual, que é a política, inclusive, né? Que é uma situação política. A gente está numa situação de crise política, uma situação, né, de crise na saúde, né, uma situação também de crise econômica e tudo mais, né, e tudo isso colabora muito, né? Então, o posicionamento da psicologia também tem que considerar esse patamar político, né, de como que intervenção é possível nessa esfera aí, né? Então, acho que o grande desafio talvez seja, para a psicologia em geral, né, e para os profissionais, sobretudo, talvez, assim, tomar esse debate da pandemia e da depressão, se a gente for aqui focar essa questão, na sua complexidade, né? Não entrar só no jogo, assim, vamos alimentar o ego, vamos, né, dizer quais são as ferramentas para elevar, para não cair num certo discurso de autoajuda, que não à toa foi famoso aí, né, nas décadas finais do século XX, né, que é o discurso maníaco, né, você não pode ser triste, você não tem direito a ser triste, né, então, assim, cuidado, a psicologia tem que tomar esse cuidado, assim, de não entrar nessa onda, né, de uma coisa individualista, né, de uma visão, assim, muito reduzida da experiência humana, mas considerar uma dimensão, assim, maior na sua política, né, então, assim, o que ela vai se propor vai ter que criticar, vai ter que questionar aqui uma certa situação que a gente está, né, da saúde mental. Hoje o campo da saúde mental está muito, assim, abandonado, né, está muito minado, né, então precisa ele ganhar mais fôlego, né, precisa de investimento, né, precisa de investimento financeiro, inclusive. Estou vendo que estamos recebendo, né, Macedônia, alguns comentários, você podia nos Na transmitir aí? hora, na hora. Assim, tudo isso que você está falando aí nos remete à nossa grande aposta, né? A fala. Uhum. A aposta é falar. Então, todas essas saídas, vou colocar com essa palavra, né? Como é o site Inumeráveis, isso que nós estamos fazendo aqui no Facebook, que é praticamente uma plataforma de texto e de cancelamento, vou colocar dessa forma. No Instagram também, né? As redes, elas estão, assim, propícias para excluir e cancelar a próxima vítima. Então, nós estamos apostando em pensar com palavras, né? Uhum. Tentar falar algo sobre tudo isso que nós estamos vivendo, sem pressa para responder. Porque isso Isso. que você colocou me lembra, né, que nós temos que pensar nisso que nós estamos vivendo como um tempo lógico. Tem que ter o tempo de ver, um tempo que a gente vai compreender, um tempo que a gente vai concluir alguma coisa, que aí a gente vai poder falar, se der. Se não der também, e daí, né? E aí entra, né, nisso que a gente está falando, né? Saber Uhum. perder, né? Valorizar esse saber que está aí na perda, nisso que a gente está vivendo, que a gente não sabe o que é, mas que tem a ver aí com tudo isso que você já colocou da questão política, e nos convoca, na psicanálise, na medicina, na psicologia, a um trabalho, que não é o silêncio. Não é ficar apontando respostas, né, teorizando, mas que tem a ver com ação, né, com palavra, com ação. Eu vou trazer aqui os primeiros comentários, já tem muita gente aqui falando, mas um comentário assim que o Mardoni colocou, das boas-vindas, né, a todos que estão por aí, Fabrício, Valéria, Jefferson Bezerra, Mardoni que está com o Face do filho dele, fez aí esse esforço para tentar nos ver. Valeu, Valeu. Mardoni. Juliette, que já está por aqui também, o Antônio Mariano, que está sempre acompanhando essas conversas que eu estou fazendo por aqui, e todas as pessoas que já estão aqui comentando. Suame também, não sei se eu acertei seu nome, Suame. Bem-vinda. Bem, mas vamos lá, um dos primeiros comentários que nos passou aqui foi o do Mardoni. Ele disse assim, primeiro deu um grande abraço aí para a gente, e disse, olha, Opa. parece que o grande efeito dos antidepressivos tem sido de produzir uma legião de deprimidos, já que a medicina prescreve antidepressivos para quase qualquer estado da alma. Para isso, os médicos têm que diagnosticar
seus pacientes como depressivos. Eu acho que em breve teremos depressivos até na água encanada, como já temos o flu nas grandes cidades. O que é que vocês acham? Depois ele diz, é só uma fantasia, mas serve como uma provocação. Então, vamos ter essa primeira colocação aí do Mardoni. Fabrício já perguntou até se não é falta de Cristo. Depois, a Valéria, Fabrício sempre cirúrgico. Depois a Valéria vai dizer assim, olha, a saída para isso tudo poderia ser o bem caminhar, para o bem viver. Mais de 100 mil óbitos é adoecedor. Se as perspectivas não são boas, se pensamos em viver bem, aproveitar o isolamento para a gente pensar em fazer algo. O Fabrício também falou do Insta, né, nesse momento que a gente está falando da questão da imagem. Ele vem lembrando que teve uma proliferação de receitas do que fazer no isolamento, do que fazer na pandemia. E já tem um outro monte de receita, Raul, do que fazer com a retomada econômica. Tem um monte de coisa. Tanto é que o centro de Juazeiro até hoje estava lotado de pessoas comprando presentes. Eu sei que o pai merece, mas tem uma coisa aí para a gente pensar, né? Depois o Jefferson vai dizer o seguinte, o Jefferson fez um comentário aqui dizendo o seguinte, Raul, é como se esse momento veio assim como que desmascarar que já sentiam como sofrimento, como ansiedade, depressão e diversos outros sofrimentos existiam, mas estavam como que ocultas por trás da produção, das selfies, da corrida atrás do vento. Muita coisa se revelou. Muitos casais que se separaram depois de um maior contato, discussão, agressividade. O que está acontecendo? Onde é que estavam essas questões? A pandemia fez um furo em muitas imagens ideais. Aqui a gente já tem muita coisa para a gente conversar. Depois eu trago os outros comentários. E aí, Raul? Vamos lá, deve estar... Mas assim... Eu quase disse igual o Dudu. E aí, José? O que a gente vai fazer? Então, primeiro, dá um abraço aqui para o meu colega Mardoni. Feliz Dia dos Pais, viu, Mardoni? Que você está nos ouvindo aí. Grande abraço para você. E vamos lá, vamos pegar no sobrevoo, né, no geral, assim, porque o que me vem, né? De fato, assim, isso que o Mardoni coloca, né, atenta para uma coisa que a gente pode retornar o que conversamos aqui na nossa conversa. Tem alguma coisa que você colocou, né, no sentido, assim, de que a gente vive, assim, como que uma vida social que ela é muito exigente, né, no sentido da eficiência, do funcionar, né? E, inclusive, é por aí que o próprio sociólogo Ehrenberg fala assim, né, de que se a gente tem uma sociedade que nos exige sermos, assim, produtivos e funcionais, tudo aquilo que é oposto ao funcionamento vai ser considerado patológico, né? E aí eu acho duas questões, né? Uma é a depressão e outra é o autismo. São quadros que não funcionam, né? Eu queria também ressaltar, né, que assim, uma contribuição que a psicanálise vem fazendo nesse debate da depressão, né, sem perder de vista essas contribuições da sociologia, da filosofia, da história, da gente pensar a depressão, uma articulação que ela tem com o desejo, né? Porque a gente pode entender a depressão como uma certa, assim, um certo enigma do desejo, uma perda da capacidade de desejar, né? Uma forma que eu encontro, assim, escuto interessante de... Bom, a gente podia pensar isso, assim, tem alguma questão propriamente até neurótica, né? Então, uma insatisfação, um desejo impossível, uma evitação do desejo, uma covardia, né? Tem um psicanalista francês chamado Charles Melman, ele diz assim, o desejo é o que põe o sujeito em pé, é o que verticaliza, dá uma posição ao sujeito. E é isso que o depressivo tem dificuldade de achar, né? Essa posição de sujeito desejante. Eu vejo isso aonde hoje? Muito com os jovens, né? Assim, uma geração dos jovens extremamente ansiosa, já sabe, né? Mas perdida também, em todos os sentidos, assim, não sabe o que deseja, não sabe o que deseja, nos conte tudo, mas tudo bem, mas assim, não sabe nem nomear alguma coisa, assim, nem não tem pertencimento,
a nada, nenhuma identidade, né? Tá assim como que a deriva, né? Isso me chama muita atenção, sabe? Essa situação. O que a gente pode também concluir, né? A todo momento a gente vai perceber de que o sofrimento de cada um tá de fato assim, tá passado por discursividades, né? E a gente sabe que psicanálise tem uma perspectiva bem particular de discurso, mas deve ter sido já comentado por aqui, o famoso, né, discurso do capitalista, que eu só queria marcar uma coisa, é porque o que ele coloca para nós é muito mais uma outra coisa, que seria uma vontade de gozo, né, do que, de fato, uma questão de ouvir o que é o desejo que me habita, né? Tá? Então, assim, por isso que tem essa questão dos objetos. É muito interessante essa cena que você relatou, né? As pessoas estão sofrendo no isolamento, mas estão doidas para sair de casa para consumir, né? E como uma época o shopping estava fechado, o pessoal ia para outro espaço, né? Vamos puxar aqui para o Juazeiro, vai passear ali, sei lá, do Bom Preço, outro canto, né? Então, assim, né? Mas tem uma coisa assim que é difícil abrir mão, né? Assim, o que é isso, né? Há uma perspectiva assim que eu acho interessante, né? Uma leitura que se faz que é do livro, né, do Capital, é assim, nós que somos objetos do capitalismo, ele que nos consome, né? A gente acha que está escolhendo, fazendo as coisas que quer, né? A gente está só entrando num esquema, né, que eu estou sendo consumido aí. Então tem essa questão aí muito importante mesmo, a gente sempre está considerando. Aí eu queria colocar um elemento assim que eu acho interessante. Que tem a ver com o fato político que a gente trouxe aqui para o debate, né? É de que capitalismo ele tem uma pregnância muito forte com duas outras coisas, com o patriarcalismo e com o machismo. Eu queria deixar isso para vocês pensarem, viu? Essa conexão capitalismo, patriarcalismo e machismo, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com essa retomada conservadora, né? No mundo, né? Não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Assim, um fortalecimento, né, desse discurso, que uma imposição, vamos chamar assim, uma tentativa de impor isso, né? Então isso aí eu acho muito relevante assim para a nossa questão, né? Agora, de fato, assim, o que fazer, né? É difícil, como o Marcelo está colocando, porque eu só posso dizer uma coisa, na medida que você lia os comentários, me veio aqui à mente, né? Na época das manifestações no Chile, alguém escreveu alguma coisa na parede, no muro, algo assim. Para não ficar triste, eu vou lutar. Entenderam aí a lógica, né? Então, acho que a frase ela é muito cirúrgica, né? Ela está dizendo tudo, assim. Então, assim, para você não sucumbir, né? Aí que é cada um no seu tempo. Para não sucumbir numa tristeza que é, vamos dizer assim, inibidora, que paralisa, né? Que anestesia, ou até mesmo alguém pode mesmo gozar, né, com essa posição, isso implica algum tipo de elaboração, né? Alguma elaboração com trabalho, né? Então acho que aí, né, assim, bom, no âmbito de uma análise é o que se procura fazer, um trabalho, né? Tem um labor, elaborar de labor, trabalhar, né? Se alguma coisa é preciso, então talvez pensar, se me veio agora também, né, na literatura, na tragédia, né, a gente pensa assim, figuras trágicas, né, talvez assim, diferente do Hamlet, que nos interessa no grupo de leitura, que fica numa posição melancólica, de não ação, inibido, né, você tem Antígona que age. E a questão é que tomar uma posição desejante é algo muito trabalhoso, né? Isso que eu quero chegar, né? Tomar uma posição desejante exige uma coragem, né? É um trabalho árduo, é de bater de frente, é de conflito, né? Que eu acho que isso tem tudo a ver com uma coisa que se coloca, né? Hoje no campo da psicanálise, né? Que o inconsciente é a política, pensar por aí, é que política implica conflito, né? E como que tem alguma coisa na nossa vida que o conflito faz parte. Então, muitas pessoas, o que é que acontece? Eu quero evitar o conflito, né? Eu não quero conflito, eu não quero perder nem ganhar, só quero empatar, né? Então, por isso que alguns filósofos hoje até, né, eu acho interessante, como que é bem conhecido, né, o Slavoj Žižek, ele diz assim, ele que não é muito cristão, mas ele estava lendo alguma coisa ali,
para entender assim, o conflito, né? Porque, queira ou não, o cristianismo remete ao conflito, e ele pensa que o conflito é mais interessante para a gente do que ficar uma certa, como é que chama no budismo, aquela coisa assim mais, né? Zen, ataraxia, né? Que chamam assim, né? De não sentir nada, né? De não se envolver com nada, né? De ficar como que, entendeu, né? Assim, a parte, né? Assim, desligar. É um apetecimento das paixões, né? Que é como se as paixões humanas fossem tudo ruim, né? Nada presta, né? Sentir medo, sentir tesão. Não presta não, eu acho... isso é ruim. Pois é, então acho que a gente tem que ter cuidado com essas narrativas, né? De que você tem que, não, fique assim, estável, não faça nada, se desligue, E não isso sei. tem a ver também com algo que a psicologia fala muito, que é fica equilibrado. Equilibrado, né? Olha aí. Não equilibrar as coisas. A questão é que todo mundo, assim, de uma certa forma, tem um desequilíbrio. E se a gente for pegar isso ao pé da letra, né? Ou então, como diz Guimarães, pegar a palavra pelo rabo, tem algo aí de movimento, de colocar a gente para fazer alguma coisa, né? Isso, que é diferente do que nós estamos vivendo hoje, que é uma letargia, é um negócio de ficar olhando e nas redes sociais comentando, mas não há ação, não há movimento. A questão que o Mardoni colocou me fez lembrar o seguinte, uma coisa que eu acho muito interessante, é que na história da medicina, a palavra depressão ela é muito recente. Né? O que nós temos, assim, em termos históricos, foi, por séculos, o termo melancolia. E melancolia, né, que está tão impregnada assim, de uma estética, né, de uma poética, não tem como a gente não deixar de pensar por aí. Né? Tem uma certa... A gente pensar até isso, né? Se a melancolia ela dá um certo aspecto de profundidade, né? Um poeta melancólico, com Fernando Pessoa. Os portugueses, em geral, se for perceber, eles entendem muito bem de tristeza, melancolia, solidão, saudade, perda, fado, essas coisas todas, né? E, assim, Raul, isso aí que tu falou me lembrou assim, que no Brasil a gente é o avesso disso. A gente tem manias de alegrias, né? Aí vem Carnaval, aí vem São João, aí vem não sei o quê, aí vem várias festas. E então, nada contra as festas, viu? Eu adoro festa. Mas, assim, que tem alguma coisa aí da superfície, de ficar se distraindo, de ficar passando. Aí entra futebol, aí não sei o quê. Mas não aprofunda as questões, né? Nós somos um país que silencia para questões fundamentais, mas fica na plateia, fica no estádio, fica ali naquela. Eu esqueci o nome da parada lá que desce a escola de samba, né? Fica ali na brincadeira, na valsa, né? No agitar da coisa, mas não vai para colocar a mão na massa, né? Para lutar. Exatamente, exato, é isso, né? Enquanto a tristeza dessa ideia de uma profundidade, de uma reflexão, até uma certa retirada do mundo, mas para refletir o mundo, para criticá-lo, né? A coisa da mania, da alegria 100%, do povo feliz, dá uma coisa muito superficial, quase boba, né? Assim, uma coisa assim, me permita falar aqui no linguajar cearense, né? Me abestado, né? Fica assim, né? Lesado. Então, assim, então isso é perigoso, né? Até porque isso que a gente poderia aqui, não vou entrar nessa seara, assim, tanto, né? Mas seria justamente a gente pensar nessa marca cultural nossa da afetividade mesmo, né? Porque do ano passado para cá, inclusive num evento que estive presente junto com o Mardônio, com o Gilles, na organização do Psicanálise Política, né? O trabalho que eu apresentei era sobre isso justamente, assim, é uma marca cultural brasileira da afetividade a partir dessa figura do homem cordial. Só lembrando que homem cordial não é só homem afetivo no sentido de amor, mas homem que odeia. Então, assim, né? Tem um ódio aí, tem um ódio muito grande no brasileiro, né? Que a gente está sabendo agora, né? Como é que está sendo. Não precisa eu explicar aqui, tanto, né? Só basta a gente estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, né? Essa questão que cordial é de coração, então ama ou odeia, né? O negócio é pesado. Mas, assim, o que eu queria dizer, voltando um pouco da melancolia, né? Que é uma figura lá do Hipócrates. Né? O Hipócrates ele tinha uma teoria dos humores, e um dos humores é a bile negra, a bile amarela,
tem um fleumo, sangue, e o excesso de bile negra seria uma expressividade, uma certa personalidade melancólica, né? A teoria dos humores, na história da medicina, é uma espécie assim de enneagrama, uma tipologia de personalidade, né? Tem o melancólico, tem o fleumático, tem o colérico, né? Tem, enfim, o sanguíneo, o melancólico é esse tipo triste. O que acontece? Eu estou falando essa história só para dizer uma coisa, é de que o termo depressão ele vem da economia, não sei se vocês sabiam disso, mas vem de uma terminologia de mercado, né? No latim, depressão quer dizer isso, assim, uma pressão que põe para baixo. É uma definição muito preciosa, né? É uma força, uma pressão que nos põe para baixo, né? Então, o que acontece, né? No século XIX, esse termo que era do mercado, de uma economia de mercado, ele passa a ser, assim, apropriado, incluído na medicina, né? Então surge, por exemplo, o que alguns chamam, dependendo do país, né, de psicose maníaco-depressiva, loucura maníaco-depressiva. Então, essa figura do maníaco-depressivo, vou usar essa, do psicótico maníaco-depressivo, é uma figura do século XIX, né? É uma forma como alguma coisa que já era entendida ali, se a gente for puxar para a psicopatologia, né, enquanto psicose, né, foi colocada assim pelo Kraepelin, né, que a gente sabe, eu sempre costumo dizer isso em sala de aula, né, de que essa categoria ela mudou de nome, hoje se chama bipolar, transtorno bipolar, né. Então, de modo geral, que a gente vai perceber assim no campo dos saberes, vou chamar assim, né, ou melhor, vou chamar assim, discurso mesmo, é de que só a psicanálise que ainda tem resguarda, vamos dizer assim, a sua significação que lhe é próprio, ter melancolia, psicose, né? Então, assim, Freud tem assim, uma psicopatologia que é riquíssima, né? Tem várias neurose narcísica, neurastenia, que nos ajuda muito na clínica, né? Acho que eu queria fazer esse convite da gente ler Freud, nisso que ele propõe, de pensar algumas nuances da melancolia, na neurose narcísica, e outra, enfim, no geral, também, né? Mas, assim, então isso quer mostrar uma coisa também que eu queria não deixar de falar, tá certo? Que eu tô levando para uma coisa que eu quero falar, que é uma certa leitura que eu achei interessante, que não é propriamente minha, né? Mas é de um psicanalista chamado Jean-Jacques Tisley, que ele pensa assim, que a gente vive hoje um momento assim, ele chama de depressividade, que seria no sentido da cultura, né? Assim, de uma perda de referências culturais. Tá? Eu acho que isso que a gente ficou tão contente porque foi ontem? Anteontem, a live do Caetano, porque teve cultura, teve arte, né? Isso dá um alento, né? E se falou de política ali, não sei se alguém percebeu, né? Muito, né? Então, assim, aquilo ali nos mobiliza, né? Tem alguma coisa ali na estética que nos dá uma posição, né? Nos faz falar, nos permite elaborar algo, sabe? Então, assim, eu acho que é importantíssimo também a gente considerar esse fator, que seria, eu achei bem interessante essa ideia de, assim, assim, um certo não lugar hoje, e a gente sabe no nosso momento atual brasileiro, o lugar difícil que tem a arte e a cultura, né? Enfim. E aí uma coisa que eu vou dizer aqui para os colegas psicanalistas, né? O Tisley vai nos convidar a pensar o seguinte, pensar como é que ele chama, gente? Um imaginário da depressão, que seria tudo isso que está na ordem do narcisismo, né? Pensar de que sempre que está em jogo da depressão é uma questão do eu e do ideal do eu, que a gente poderia entender de uma forma assim, aquele ideal do eu que é ideal, não alcanço, isso me deprime, né? E o ideal do eu hoje, produtivo, aquela coisa toda, sarado, bonito, né? Gostoso, tudo, né? Pacote completo. Nós teríamos o que ele chama de uma depreciação do simbólico, essa coisa mesmo assim que está afetando a própria, né, a questão da cultura, né? Sim. E teríamos o real da depressão, esse eu gostei, que é para pensar melancolia, né? Achei bem interessante essa indicação que ele dá para a gente pensar isso hoje, né? E sempre marcando assim, de fato, né, um lugar específico
das situações melancólicas no consultório, né? Então, aí, vou até lembrar aqui o nome do livro, né? Pode, né? Pode falar, né? Então, o título é assim, As Depressões, o Luto e a Melancolia, né? É uma publicação aqui do Espaço MEBS. Tá? Então, eu achei bem interessante essa indicação que ele nos dá, sabe? Bom, eu acho que, então, o que é um ponto, assim, de fato importante, né, de que no que a gente está conversando aqui, me vem isso, né? Não deixa de ser uma subversão a uma situação maior, né? Então, qual é a situação maior que nós vivemos? É justamente assim uma narrativa, né? Ou uma estrutura discursiva que nos puxa para uma forma de vida muito mais centrada assim nessa coisa do eu, né? Vou dizer aqui de uma forma assim bem do dia a dia, né? É como assim, entre ser e aparecer, a tendência está no aparecer, né? Então assim, o que se passa então se eu tenho né, uma certa aliança de publicidade, de discurso de empreendedorismo, de autoajuda, e de tudo isso que agrega, né? Eu fiz um trabalho em 2018 que era só pensando assim, tem uma coisa em comum em certos discursos tecnológicos, que eu chamei assim, desses assim ligados, né, a alguma coisa assim, do coach, PNL, esses discursos são tecnologias do eu, eles estão agindo para construir um eu, e é um eu que tem tudo a ver, né, com uma espécie assim de uma pequena empresa, cada uma pequena empresa de si que tem que dar certo. Se não der certo, deprime. Né? Ou seja, então a gente, noves fora, né, como você dizia, tá? Então a gente, a pandemia de depressão, ela vai ser uma constante e tende de fato a permanecer, se agravar, e eu vejo também isso, né, a partir da experiência também muito associada à ansiedade, né, que acho que tem a ver com o que você colocou do tempo, né? Então, não se pode mais esperar, não se pode, assim, que mais, assim, de fato, né, fazer, tempo, né? dar Dar tempo, tempo, porque a me gente ver tem agora, um discurso de gastar tempo. Tempo é dinheiro, não que é se uma pode mentira, perder né? tempo, Essa é uma não se questão pode que ficar no isolamento porque está perdendo dinheiro, tem que ir para a rua porque comprar. é mentira, né? Essa história que tempo é dinheiro, né? E é difícil, alguém pode ficar chocado, assim, como assim? Mas é mentira, né? Então, assim, isso me remete até ao que o Lacan chama, em certo momento, da criança generalizada, né? Então, assim, né, como uma situação, em certas posições que a gente vê hoje, né? Então é isso, né? O que eu estou percebendo aqui, né? Sempre tem uma questão que gira em torno da imagem, da perda, né? De alguma coisa que a gente tem dificuldade vamos dizer assim, que se faz resistência, né? Alguma coisa que está no campo do real, por exemplo, né? O próprio real da vida, né? O próprio, o que o Freud fala na linguagem dele, né? Que das fontes de sofrimento, né? O corpo é uma delas, né? A gente tem que esquecer isso, né? E talvez assim a gente vive uma cultura que é muito somática, né? Uma expressão não é minha, tá? É do Jura de Ferreira Costa, assim, a cultura do corpo, né? A cultura somática. O que eu acrescentaria esse somática, se a gente tomar como uma palavra que pode ter outros sentidos, né? Que é uma cultura do soma no sentido da adição, né? De somar, né? De somar, de somar, de somar, nesse sentido sempre de ter uma lógica, de fato, que é um termo alimentar, se a gente for pensar, né? Consumista, né? Mas, enfim, então isso está nos afetando de uma forma geral e que faz pensar justamente isso, que é sempre uma questão que vem, e a gente não pode fugir dela, né? Mas o que fazer, o que pode fazer resistência, né? Se contrapor a isso, né? Então fica mais assim um convite para a gente poder mapear assim experiências, né? Tanto eu digo isso tanto no âmbito do trabalho da clínica, a gente perceber até como, eu vou falar de uma forma geral, mas a análise ela contribui para isso, para que esse sujeito fique de pé, né? Assim, né? Fique vertical e se posicione, se questione, né? A gente tem que pensar
no âmbito da psicanálise, se os discursos atravessam a clínica, aquele sujeito também se posiciona ali e critica, ele mesmo critica, assim, pode criticar isso que eu falava agora há pouco, assim, que tempo não é dinheiro, né? Com a conclusão dele própria, da análise dele, né? Não é bacana? É ótimo isso. Né? Então, o que isso... Mas além do discurso analítico, né? O que eu tenho mais? Né? Como é que está a situação da arte hoje, né? Quais são as proposições políticas hoje também, que tem, assim, eu acho que tem... Aí que está o debate da pandemia, né? A aposta de que a pandemia vem, como que dá assim, chamar a atenção, olha a importância do Estado, olha a importância das políticas públicas e olha a importância do comum, né, de um certo discurso de solidariedade. Ou seja, que quebra com o individualismo, com a solidão e com a depressão promovida aí pelo nosso sistema de um capitalismo tardio, avançado, que nós estamos hoje, né? Mas outros já olham também esse fenômeno da pandemia e estão vendo o seguinte: não, a gente está vendo, na verdade, a segregação mais acentuada, né? É o ódio mais explícito, são as pessoas mais individualizadas ainda, né? É uma certa, como eu posso dizer isso? Um desinteresse até pela morte do outro, né? Assim, uma certa apatia, né? Não sentir nada, por exemplo, não se implicar com aquilo, se distanciar, né? Negar. Então, tem outra visão também, né? Assim, que, opa, então, eis o debate contemporâneo, né? Nesse sentido, até pensar uma coisa mais assim, ao meu ver, profunda e grave, eu diria, sabe? Que seria pensar na marca de eugenismo desse discurso também neoliberal, né? Há uma eugenia muito forte no sentido, os mais fracos, né, os doentes e os velhos não têm lugar. Isso inclui, né, o depressivo, né? Isso que Mardoni colocou, né? Assim, uma legião de depressivos, assim. Então, qual é o lugar que vai ter um depressivo, né? Então, eu acho que isso tem uma seriedade de tamanho. Eu queria chamar a atenção para isso, né? Uma certa marca aí, como que silenciosa, de uma eugenia que a gente está, uma nova eugenia, eu diria, para ser mais exato, né? No sentido até assim de uma permissividade de eliminação, né, desses que não produzem, né, desses que não produzem. Então é interessante, né, como aí eu volto aqui para as questões aqui da solidão dos moribundos, né, eu volto aqui para as questões, uma coisa que me vem é como as famílias não toleram alguém numa posição depressiva, né, inibido, que não estuda, não trabalha, né, não produz nada, assim, é quase uma afronta, né, assim, e ficam lá empurrando, né, e querem forçar, né, a esse alguém a fazer algo, né. Então, assim, de fato, é uma situação que é preocupante, mas eu quero pensar que nós temos elementos, olha aí, eu vi uma... A intervenção. Alguém está concordando com você. Tá certo, então eu vou parar, né? Vou parar daqui. Não, está concordando. Está concordando, né? Tá certo, né? Isso aí que você trouxe, o Jefferson disse assim. Mas só pensar nisso já dá para deprimir, né? Sem pensar em todas essas questões, já deprime. Mas essa é a proposta, Jefferson, é que a gente não recue, né, daquilo que a gente vai precisar perder, porque isso tudo é desconfortável, né? Pensar essas questões não é uma zona de conforto, é o contrário. Dá trabalho, né? Que é o que Freud vai falar lá em Luto e Melancolia, né? É trabalho, exatamente. O luto é um trabalho. A análise é um trabalho. Falar dá trabalho. Eu estou trabalhando em um trabalho, escrevendo justamente sobre isso, porque falar é diferente de vociferar. É diferente de palavra de ordem. É diferente de estar repetindo o que o outro disse, o que o líder disse. Isso que a gente está fazendo aqui é trabalhar em cima de questões, com fala. Então, isso aqui é outra coisa, que é uma das saídas desse tempo que a gente está vivendo. A nossa aposta é trabalhar com a palavra.
E trabalhar com a palavra não é discurso de repetição, é outra coisa. É se nós vamos emergir como sujeitos nessa história toda, colocando de nós. Então, essa simbolização, a aposta que a gente pode elaborar alguma coisa. Isso aqui não tem a ver com melhor, pior, com essa ideia de competitividade, mas com aquilo que cada um de nós podemos colocar. A Ângela está dizendo assim, muito boa conversa, e bom te ouvir, Raul. Ela vai continuar dizendo, falar sobre essas questões pertinentes e necessárias nesse momento. Justamente, a gente está num tempo com tanta coisa pronta, né? Com tanta resposta para, depois do isolamento, inclusive na nossa cidade, né? Já tem até receita do que fazer no centro de Juazeiro, né? Eu acho que a gente tem que pensar no que não fazer. Vamos pensar no que não fazer. E acho que essa é a proposta, Jefferson, é encarar, pensar sobre essas questões, né? Bem, esse assunto daria muito pano para manga, mas nós já estamos aqui com 1 hora de conversa, e eu sei que vocês querem fazer outra coisa, né? Assistir Faustão, que é fantástico. O Fabrício até falou isso, né? Que é o excesso de lives. Tem outras lives depois. Eu tenho uma sugestão, que é o livro da Hannah Arendt, que é A Banalidade do Mal. É um livro que eu estou trabalhando num texto, que eu vou depois conversar sobre ele lá na Invenção Freudiana, onde pensar essa banalidade do mal nos ajuda a tentar entender um pouco dessa banalidade desse normal, né? Esse novo normal é a grande banalidade dos matáveis. Então, todas essas pessoas que são matáveis, que são velhos, doentes, pobres, pretos, mulheres, eles estão nessa banalidade, que é essa normalidade obscena. Essa normalidade obscena de exclusão, de eliminação, né, de gozar com a eliminação do outro, com a saída do outro de cena. Com a saída do outro de cena e aplaudindo isso. Né? Bem, muitas coisas que fazem pensar. Mas o que eu desejo é que essa conversa de hoje possa despertar em nós desejo para trabalhar sobre essas questões. Então, eu quero te agradecer, Raul, pela sua disponibilidade de trabalhar aqui nessa tarde e me dar assim, a palavra para que você possa deixar suas últimas palavras não finais. Pronto, eu só queria recomendar, acho que eu vou deixar com isso de um trabalho de texto mesmo, né, que realmente, assim, ler também dá trabalho, pensar também, né, mas tem efeitos, né, isso tem efeitos na posição, né, de cada um. Esse texto, eu lembro que 2 anos atrás, 2018, não, 3 anos atrás, 2017, a gente fez uma atividade celebrando, assim, né, marcando 100 anos do texto Luta e Melancolia. Então, é importante ele ser relido, estendido, destrinchado, né, revirado, para pensar a nossa época, né? E tem também um livro sobre o Luto e Melancolia que eu queria, uma infinidade de livros que eu poderia falar, eu vou dizer um só, que é esse, né, que se chama, é uma coleção chamada Para Ler Freud, então é um livro introdutório, de uma linguagem, vamos dizer assim, iniciante, mas com rigor, né, que é uma combinação importante, que se chama Luto e Melancolia, A Sombra do Espetáculo, né, a autora se chama Sandra Edler, tá? É uma coleção da editora Civilização Brasileira, né? Então, ele é uma coleção que pega, a partir dos textos clássicos de Freud, escreve um livro para comentar aquele texto, né? Então, esse é bem bacana para articular a questão da depressão, né? Porque ele tem uma parte só para isso. Luto e Melancolia, mas tem um lugar especial nesse livro, uma parte dele para tocar na depressão, né? E é isso, né? E sigamos com o trabalho, né? Eu queria finalizar com isso, né? Sempre que eu tenho oportunidade, né? Que alguns de vocês já até participaram de outros momentos onde eu falei, relembrei aqui algo da época do Freud, né? Pensando que, de fato, o termo depressão tem a ver com a política, com a economia, que foi um momento depressivo, que foi um momento pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra, que foi um momento mais difícil para o Freud do que a própria guerra, porque ele
literalmente passou fome na guerra, mas depois a situação piorou, né, por conta da gripe espanhola, mas foi o momento que Freud mais produziu também, né, mais ele pôde responder com o trabalho do texto, né, com a reflexão, tá? Então acho que isso, nesse momento da pandemia, acho interessante revisitar a biografia do Freud, se deparar com esse fato, né, de que numa circunstância de muitas perdas, de morte de familiares, a filha do Freud morre por conta da gripe espanhola, a mulher teve isolamento social, tem todos os pormenores aqui dessa história, mas não vou falar, mas enfim, ele responde com trabalho, né? Eu acho que no momento que nós vivemos hoje, é pensar isso, assim, né? Como a análise de cada um pode contribuir para isso, como o posicionamento através da arte, né? Precisamos ter uma posição, né? E a partir dela visar aí alguma transformação possível, né? Então é por aí que a gente pode caminhar. Então, assim, só o fato da gente poder, por exemplo, hoje questionar todas essas circunstâncias que estão assim acopladas com a depressão, isso já dá uma certa direção de trabalho, né? Então fica esse convite para a gente poder trabalhar a depressão e todos os sistemas que já foram sendo trabalhados aqui nesse espaço e os que virão, né? Sempre na sua complexidade, né? E eu acho que aí a psicanálise ela tem um lugar muito especial nisso, porque ela sempre considera muito bem-vindo assim perspectivas, né, tanto da arte como de saberes afins, né? Então fica esse convite também para se trabalhar, né, a partir aí nesse campo que a psicanálise nos convoca, né? Então é isso, obrigado mais uma vez, né? E agradeço a participação, os comentários de todos também. A Ângela está pedindo para você repetir o título do livro que você falou de Luta e Melancolia. Certo. O título é Luta e Melancolia, : A Sombra do Espetáculo. A autora é Sandra, e o sobrenome dela é Edler, é E-D-L-E-R, certo? Sandra Edler, né? Quem tiver, assim, esses, como é que chamam? Dispositivos de leitura, é fácil de achar. Não vou fazer propaganda, não. Vou fazer aqui, mas assim, da coleção da editora Civilização Brasileira, né? Luta e Melancolia, A Sombra do Espetáculo, Sandra Edler. Muito boa leitura, eu acho muito importante aí para quem... eu acho que não só você citou a Maria Rita Kell, muito importante, né, O Mundo e o Cão, né? Esse aqui do Tisley também, ele serve muito para mim no trabalho da clínica. Vou repetir o título dele: As Depressões, o Luto e a Melancolia. Né? A gente tem várias publicações assim que a gente pode reunir, né, e colocar isso novamente depois, né? Acho que é um tema assim, tão importante, a depressão, mas pouco falado, sabe? Porque, assim, parece aquela coisa assim que tá tão comum já, tá tão cotidiano e ninguém mais liga, né? Assim, como me vem no tempo que eu trabalhei no município, né? Que era uma questão que se falava muito, por exemplo, de uma outra situação clínica, né? Médica, que era a AIDS, né? Todo mundo acha que já sabe a solução, já acha que já está resolvido e não está, né? E está crescendo, tem muitos números no Juazeiro do Norte, por exemplo. Então a depressão dá uma certa conotação assim para mim. Parece que todo mundo já sabe o que é, não tem o que dizer, né? Todo mundo já sabe o que tem que fazer, e não é assim. Né? E não é assim. E é interessante como isso vai sendo apresentado na clínica a partir do singular de cada análise, né? Então, assim, eu acho que é um tema assim, que os analistas têm que estar bem debruçados em cima dele mesmo, trabalhar, né, considerar a sua importância. E aqueles que não assim, trabalham propriamente com a clínica, né, fica aí essa convocação mesmo, assim, de a riqueza que tem aí no campo da literatura, da poesia, né, o tema da melancolia, a categoria melancolia, ela vem sendo muito trabalhada hoje para ler a nossa situação social brasileira, política também, né? Então, o Oswaldo de Missafato, ele trabalha muito com essa perspectiva, a própria Maria Rita Kell, né? Então, é uma categoria que está indo para além da clínica e pensar também a própria situação nossa da sociedade brasileira em geral, né?
Então é por aí. Sim. Olha aí, tá um comentário aí, né? Sim, o Rafael está dizendo que a depressão é muito excluída, você quase que é um sinônimo para o não produtivo. E isso é, exatamente, né? Pois é. E o Fabrício está complementando, dizendo que a melancolia entre o real... Pronto, fechou aí. Entre o real e o bolo. Parece até nome de livro. Essa tese entre aí, o a tese do real e o Fabrício. bolo. Esperando seu livro, viu, Fabrício? Tô esperando. O livro O Tempo e o Cão, da Maria Rita Kell, ele também tem essa mesma pegada, porque ele tem uma leitura, né, que dá para você ir lendo, que não é cansativa e traz um rigor teórico e também uma experiência clínica dela. Para fechar... Tem um livro dela que está sendo reeditado, que é excelente, é O Ressentimento. Eu li isso há 10 mil anos atrás, mas assim, está sendo reeditado, né? Porque é tão bom esse livro, está sendo. E vem falar desse afeto também, né? Do ressentido, assim, que é aquele, assim, a culpa é do outro, o outro tem que me dar, né? Então, essa coisa, essa posição, né? Bem interessante, né? Mostra a pele, né? Essa pele aqui você não vai ter. Tem a ver com ressentimento. São cenas para os próximos capítulos, para as próximas conversas. São dicas né? aqui. Eu estou com outro trabalho aí, engatilhado, pensando para a gente fazer mais conversas, onde a gente vai falar também sobre, não sei, o amor e outras drogas, né? O ressentimento dessas, né? Vamos legal. para frente. Eu vou deixar vocês, né, se virem com essa. O poema é Saldo, do José Paulo Paes. Tudo a ver com desejo e falta. A torneira seca, mas pior, a falta de sede. A luz apagada, mas pior, o gosto do escuro. A porta fechada, mas pior, a chave por dentro. Eu aposto na fala, porque eu acho que a fala... Cadê a câmera? Faz assim na chave. Que tá por... Então, muito obrigada a todos todos que passaram por essa noite, por essa tarde aqui nesse papo. E vai ter mais. No YouTube, eu estou com o canal Macedônia Félix, e se lhe interessar, você pode lá se inscrever para que eu possa, mais para frente, fazer essas conversas pelo YouTube, que facilita para que mais pessoas tenham acesso. Então, que nós possamos virar essa chave aí que está por dentro. Até a próxima. Tchau. Boa tarde. Boa noite agora. Tchau.